Graça e a paz de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Eu acho muito bonito o cumprimento, esse cumprimento que Paulo costuma fazer nas suas cartas. Quem não precisa da graça de Cristo? Quem não precisa da paz? Quem não almeja a paz do Senhor? E o tema que nós vamos estudar hoje é exatamente para você que está buscando paz. Lucas 10, 38 a 42. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Crianças, prestem atenção que eu vou fazer umas perguntas depois, hein? Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Crianças, como se chamavam as irmãs que estavam recebendo a visita de Jesus? Muito bem. O que Maria ficou fazendo enquanto Jesus estava lá na casa dela? Ouvindo Jesus, né? Sentada ali. E a Marta? Ficou fazendo o quê? Lá, cozinhando, fazendo um monte de coisa, né? E quem que Jesus repreendeu? Marta ou Maria? Marta. Por que, Esther, que ele repreendeu Marta? Isso mesmo, Jesus repreendeu Marta porque ela estava o quê? Como que ela estava? Agitada de um lado para o outro, inquieta, preocupada com um monte de coisa. Que nome vocês dariam para isso? Ansiedade, estresse. Tem alguma Marta aqui? Ou só eu? Tem um monte de Marta, né? Hoje em dia, infelizmente, o estresse e a ansiedade fazem parte do dia a dia da maioria das pessoas, né? Parece que nunca as pessoas foram tão estressadas e ansiosas. Até as crianças estão sofrendo de ansiedade e estresse e ansiedade. Quantas crianças diagnosticadas com hiperatividade, não é mesmo? Infelizmente, eu conheço muito bem o estresse e a ansiedade. Já tive muitos problemas de saúde por causa de estresse e ansiedade, e ainda tenho alguns. Inclusive, nas últimas semanas, lutei muito contra a ansiedade. Por isso, esse sermão é, em primeiro lugar, para mim. Bom, o que é estresse? Será que estresse é bom ou ruim? O que vocês acham? Ruim? Depende da dose, a Fê falou. Vamos ver o que o Dr. Nedley diz. No livro Como Sair da Depressão, da Casa Publicadora Brasileira, que eu recomendo para todos, não só para quem sofre de depressão e ansiedade, para todos que querem ter saúde mental. Ele diz que estresse é a nossa resposta aos problemas e preocupações da vida. O estressor é a ação, ou seja, os problemas e preocupações da vida são os estressores, e o estresse é a nossa reação a esses problemas. Crianças, imaginem que vocês estão andando na rua, tranquilamente, e, de repente, aparece um cachorro feroz, latindo na garagem de uma casa. Já aconteceu com vocês? O que aconteceu no corpo de vocês? O que aconteceu com o coração? O coração disparou. O que mais que acontece? Medo.
Hã? Treme, né? Olha só quanta coisa acontece. A gente pode dizer que isso é um estressor? Sim, né? Olha só quanta coisa que acontece em questão de poucos segundos diante de um estressor repentino. As pupilas se dilatam, no sistema circulatório aumenta a pressão sanguínea, os batimentos cardíacos, as contrações do coração, o fluxo de sangue para os músculos ativos, diminui o fluxo sanguíneo nas áreas que não são necessárias a uma atividade rápida, como os rins e intestinos. No sistema respiratório, o que acontece? Se dilatam os brônquios. No sistema digestório, o fígado libera glicose, aumenta a taxa metabólica. No sistema nervoso, aumenta a atividade cerebral. No sistema endócrino, o sistema das glândulas, aumenta a secreção dos hormônios do estresse. Quem sabe quais são os hormônios do estresse? Cortisol, o que mais? Adrenalina e noradrenalina. Aumentam esses hormônios do estresse. E no sistema muscular, o que acontece? Aumenta a força muscular. As glândulas aumentam os hormônios do estresse e esses hormônios dão força muscular. E aí a gente tem força para correr assim de uma forma absurda, que a gente não correria normalmente. Por exemplo, para a gente fugir do cachorro, né? Se precisar. Então, nesse caso do cachorro, o estresse é bom ou ruim? É bom? Imagina se o cachorro não estivesse preso e você ficasse ali parado. Né? Então, nesse caso, é bom o estresse, porque essas alterações todas vão nos ajudar vão ajudar a proteger, a nos proteger do cachorro. Agora, pensa em algum problema que você está passando no seu trabalho, ou na sua família, ou em alguma outra área da sua vida há muito tempo. E que tem te deixado estressado. Pensou? Fácil, né, pensar? Acho que todo mundo tem alguma coisa aí que causa ansiedade ou estresse. Agora, imagina que todas essas alterações estão ocorrendo no seu corpo desde que você começou a ficar estressado com esse problema. Ou sempre que você pensa nele. Nesse caso, o estresse é bom ou ruim? Ruim. Porque as mesmas mudanças que Deus colocou no nosso corpo para nos proteger, no caso de um estresse de curta duração, são as mesmas mudanças que vão destruir o nosso corpo no caso de um estresse de longa duração. O cortisol elevado por muito tempo pode causar lesões sérias no corpo e no cérebro. No corpo, olha só alguns exemplos. Úlcera, hipertensão, problemas gastrointestinais. Você tem problema de fermentação, azia? Pois é, pode ser estresse. Desnutrição, às vezes a gente come bem, acha que está tudo certo e às vezes não está. Porque o cortisol inibe a absorção dos nutrientes que a gente está pondo para dentro, através dos alimentos. Baixa imunidade, quem é estressado tende a ficar mais doente. E no cérebro? Olha só, anorexia, encolhimento do cérebro. Sabia disso? Diminuição da memória. Você já percebeu que quando você está estressado, você esquece mais das coisas? Demência. Vocês devem saber que eu tenho um problema na minha família, né? Esse problema na minha família. E eu lembro bem quando que começou o Alzheimer da minha mãe. Foi numa crise de estresse. Meu pai tinha desenvolvido Parkinson e Alzheimer também. E ela se viu sozinha para lidar com as finanças. Ela não sabia nada de finanças. E ela ficou estressadíssima. E foi aí que começou a doença. Claro que tinha predisposição. Na minha família tem muitos casos de doenças mentais. Mas foi o gatilho para a doença. Toque, transtorno de pânico e depressão. Infelizmente, eu conheço muito bem essas três últimas. Eu já tive depressão por muitos anos, cerca de 10 anos, entre idas e vindas. Mas, graças a Deus, e a esse livro, Como Sair da Depressão,
Eu não tenho mais depressão, mas eu ainda luto muito contra a ansiedade. E é muito importante a gente entender o que é o problema, né? Pensar da causa para o efeito, o que é o problema, para que a gente possa vencê-lo. A gente não vai dar tempo da gente falar sobre essas doenças, né? Falar mais detalhes sobre isso. Mas no próximo ano, na Escola do Mestre para Mães, quem participa aí no Zoom, a gente vai fazer um estudo sobre saúde mental, porque tem tido muitos e muitos casos de mães com depressão e ansiedade. E a família toda sofre junto. Eu sei o que é isso, minha família sabe o que é isso. Então, ano que vem, a gente vai fazer um estudo mais detalhado, e lá eu vou compartilhar o meu testemunho com quem quiser participar, está convidado. A gente avisa no grupo da igreja. Bom, e eu falei do estresse. E ansiedade? Ansiedade e estresse são a mesma coisa? Olha só o que o Dr. Nedley diz naquele livro, Como Sair da Depressão. Quando os estressores persistem, eles causam ansiedade. Então, a ansiedade é resultado do estresse persistente. Então, como que a gente deve lidar ou como a gente não deve lidar com o estresse? Vamos ver o que o Senhor nos diz através da sua mensageira, Ellen White. Aí está escrito que muitas pessoas exageram as dificuldades, exageram dificuldades aparentes, exageram muito e nutrem a autocomiseração. O que é autocomiseração? É quando a pessoa se sente coitadinha, vítima das circunstâncias. Você já se sentiu assim? Quando você fica se lamentando ou você convive com alguém assim? Pois é. Está escrito, o Senhor nos diz que quem nutre a autocomiseração ou coitadismo, né, precisa fazer uma completa mudança. Precisa se disciplinar para vencer todos os sentimentos infantis. Então, o Senhor nos diz que ficar se sentindo vítima das circunstâncias das pessoas é um sentimento infantil. E a gente precisa amadurecer, como cristãos que nós somos. Então, a gente não deve ter dó de nós mesmos, né? Nós precisamos evitar isso e nunca alimentar a impressão de que as pessoas não valorizam a gente, de que não estão apreciando nossos esforços, que o nosso trabalho é difícil demais. A síndrome da Marta, né? Ai, Senhor, coitadinha de mim, né? A gente nunca deve alimentar isso. A gente deve sempre se lembrar que Jesus sofreu por nós mais do que a gente é capaz de sofrer. Se a gente se lembrasse sempre disso, que Cristo sofreu muito mais do que a gente está sofrendo para nos dar a vitória sobre os nossos problemas, isso reduziria ao silêncio todo pensamento de murmuração. Então, nós precisamos aprender a lidar com o estresse, para que não evolua para algo pior. Eu não sei quantos aqui já passaram por transtorno de ansiedade, mas é algo terrível, algo muito difícil. Traz muito sofrimento para as pessoas que passam por isso e aquelas que estão em volta. Então, a gente precisa ou eliminar o estressor, se não, às vezes não é possível, porque a gente só tem o controle sobre nós mesmos, a gente não tem controle sobre a ação dos outros, não é mesmo? Então, se você não pode eliminar aquela pessoa da sua vida, ou eliminar um estressor, alguma coisa que está te causando estresse, você precisa aprender a conviver com ele. Então, a gente precisa assumir uma atitude mais proativa e menos passiva. Parar de ficar culpando os outros, parar de ficar culpando a vida, parar de culpar os estressores, parar de nos sentirmos vítimas da vida, né? Isso vai contra as orientações de Deus. Outra coisa que a gente não deve fazer diante do estresse. Ellen White escreveu uma carta a um irmão que tinha o hábito de ficar com esses sentimentos de autocomiseração, né? Se sentindo coitadinho, se lamentando, e ficava pensando naquilo. Olha o que ela disse para ele. Irmão, é uma espécie de egoísmo conservar a mente a ocupar-se contigo mesmo. E aí ela fala que
o pensamento do apóstolo Paulo era muito diferente. Quanto Paulo sofreu? Já tentaram matar você? Já te açoitaram? Você já foi preso? Paulo passou por tudo isso, mas mesmo assim ele não ficava se lamentando. O que ele fazia? A pessoa dele era o último assunto de seus pensamentos. Ele não ficava demorando, assim, falando dos problemas. Ele até falou, né? A gente sabe que ele disse, pelo que sinto prazer nas perseguições, nas injúrias. E algumas vezes ele falou dos problemas que ele teve. Mas ele não se demorava falando nesses problemas. O que ele fazia? Ele exaltava a graça de Cristo. Ele podia até falar, mas sempre levava para isso, para a exaltação a Deus, e não a exaltação dos problemas. E a gente tem muito a aprender com o apóstolo Paulo, né? E, às vezes, a gente pode ter o impulso de querer desabafar, né? Nossos problemas, principalmente as mulheres. Mulher gosta muito de desabafar. Mas a gente precisa ter muito cuidado, porque o que a gente fala pode contagiar o outro, pode fazer mal para o outro. E a gente que ouve o desabafo de outros, a gente também precisa ter cuidado. Olha o que está escrito aí, que se as pessoas com quem a gente está conversando ali, está desabafando, não procuram mudar o teor da conversa e dos pensamentos. E se eles ficam, imagina que você está desabafando com os amigos, e você fica ali, e chora, e desabafa, e reclama, fica naquela situação. Se você fica ali, nessa situação, e os seus amigos, que se dizem amigos, não tentam elevar os seus pensamentos a Cristo, olha o que ela diz. Se eles concordam com todas as tuas impressões como se fossem uma realidade, quanto menos tiveres da sociedade dessa classe, melhor. Eles não são teus amigos, mas teus piores inimigos. O Senhor deseja que sejas animoso. Às vezes a gente tem dó da pessoa, a pessoa está ali sofrendo, reclamando, e a gente, como que eu vou, né? Ela está precisando ser ouvida. Não, ela precisa que a gente ajude ela a se apegar a Cristo. Ela precisa tirar o foco dela mesma e colocar o foco em Deus. Se a gente quer ajudar as pessoas que fazem isso, têm esse hábito, a gente precisa ajudar nesse sentido. A gente pode convidá-la com jeitinho, né? Não precisa ser grosso, mas vamos orar juntos, né? Por exemplo. E a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente fala do que o coração está cheio, né? Então, tudo começa no pensamento. Se a gente ficar alimentando esses pensamentos ruins, egoístas, centrados no eu, egocêntricos, a gente, consequentemente, vai falar, vai ficar falando. Então, primeiro, cuidado com os pensamentos soltos, não deixar os pensamentos soltos. A gente precisa educar a nossa alma a ter mais fé, mais amor, mais paciência, mais perfeita confiança em nosso Pai Celestial. Se a gente fizesse isso, a gente teria mais paz e felicidade ao atravessar os conflitos da vida. Educar. É fácil a gente se educar? Olha, eu diria que é mais difícil eu me educar do que educar minhas filhas. E é difícil e não é fácil educar as crianças. Eu acho que a maior dificuldade das mães, dos pais, na educação dos filhos é se educar. Porque os nossos filhos são espelhos, eles só refletem a nossa imagem, via de regra, né? Olha o que está escrito aí. Precisa muito esforço mudar a corrente dos pensamentos. Principalmente quem está acostumada a ficar pensando, né? Mas essa mudança pode ocorrer. E a nossa felicidade presente e futura depende disso. Depende de que a gente fixe a mente em coisas boas, positivas, animadoras. Lembra, o que está escrito lá em Filipenses 4:8, crianças? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável,
Tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É disso que a gente deve encher o nosso pensamento, né? Nos desviarmos das sombras da vida, do quadro sombrio, que às vezes é imaginário. Se a gente pensasse e falasse menos nos nossos problemas e falasse mais na misericórdia e bondade de Deus, olha o que ia acontecer. Nós nos nos sentiríamos erguidos acima de boa parte de nossas sombras e perplexidades. Não é que as sombras vão passar, não é que os problemas vão passar, mas a gente vai se sentir acima. A gente vai ser elevado a uma atmosfera celestial. Mateus 6,34. Esse é um texto bem conhecido, principalmente pelos ansiosos como eu. O que está escrito lá? Acho que o pessoal até sabe decor, né? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Viver um dia de cada vez. Você tem conseguido viver um dia de cada vez? Quando a gente fica antecipando os problemas, vive preocupado com os problemas de amanhã, o que a gente faz? A gente está tornando o nosso fardo duplamente pesado. E a gente fica tão preocupado com as coisas do futuro, do amanhã, que vai aumentando a angústia, né? Parece que está tudo assim maior do que está, né, realmente o problema, né? E assim, olha o que a gente faz. Quando a gente faz isso, quando a gente fica reclamando da vida e se lamentando, a gente traz infortúnio sobre nós e lança sombras sobre os que estão à nossa volta, como a gente falou. E a própria vida se torna um fardo. Parece que a gente está procurando problema, né? Buscando aflições. Sendo que Deus cerca a gente com o amor dele o tempo todo, diariamente. Mas enquanto a gente está focado nos problemas, a gente fica cego para as bênçãos. E a gente deixa de agradecer. E isso, as dificuldades deveriam nos levar a fazer o quê? Orar mais, ir a Deus. Aí diz que as dificuldades deveriam nos impelir para Deus. Porque Ele é a nossa única solução, nossa única fonte de auxílio. Mas quando a gente fica reclamando, preocupado, ansioso, em vez da gente se aproximar mais de Deus em meio às dificuldades, a gente se separa de Deus. As dificuldades nos separam de Deus. E a gente vai piorando em vez de melhorar. Como que Jesus vivia? Jesus é o nosso modelo, né? Como que ele vivia? Olha só o que diz aí. Cristo, em sua vida sobre a terra, não fez planos para si mesmo. Aceitou os planos de Deus a seu respeito. E dia após dia, o Pai tornava conhecidos, né, os planos para ele. De tal maneira, devemos confiar em Deus, que nossa vida possa ser a simples realização de sua vontade. Confiando-lhe nossos caminhos, ele dirigirá nossos passos. Cristo não fazia planos para si mesmo. Como assim? Aí diz que ele aceitava os planos de Deus. Será que nós não estamos fazendo muitos planos nossos, em vez de aceitar os planos de Deus para a nossa vida? Deus revelava para Jesus o plano para aquele dia. Então, não é à toa que Jesus passava a noite em oração, que ele madrugava para pedir poder de Deus, para perguntar para Deus: Senhor, qual é o teu plano para mim hoje? O que você faz quando você acorda? Você já começa a ficar preocupado. Ai, eu tenho que fazer aquilo. Ai, eu tenho aquele trabalho para entregar. Ai. Ou será que você ajoelha e pergunta para Deus: Senhor,
Qual é o teu plano para mim hoje? Será que isso significa que nós não devemos ter projetos e planos? Deus não condena a prudência e a previsão nas coisas da vida. Não tem problema a gente planejar, a gente prever, se organizar, né? O problema é o cuidado febril. O que é cuidado febril? É a preocupação exagerada, a ansiedade indevida com as coisas do mundo. Esse que é o problema. Deus quer simplificar a nossa vida, a gente que complica. E a gente ainda fica bravo com Deus às vezes, né? O melhor preparo para as provas de amanhã, para os problemas de amanhã, sabe o que é? O cumprimento fiel dos deveres de hoje. Se a gente viver bem o dia de hoje, já está bom. É o melhor preparo para amanhã. A gente não deve ficar pensando em todas as dificuldades que a gente tem pela frente. Ficar ansioso é acumular os fardos de amanhã com os de hoje. Olha lá a ilustração, crianças. Está vendo? Olha a dificuldade que ele está tendo para carregar todas aquelas caixas de uma vez. Por que ele não tenta carregar uma de cada vez, né? Não seria mais fácil? E aí, será que a gente não faz a mesma coisa? A gente pega o problema de hoje, os problemas de hoje, os problemas de amanhã, os problemas depois de amanhã e quer carregar tudo hoje. Nós só temos um dia só nos pertence. É nesse dia, no hoje, que a gente tem que viver para Deus. Colocar nas mãos de Deus o dia de hoje. Tem um texto na Bíblia muito especial, que tem me acompanhado ao longo dos anos. Eu lembro que, quando eu era jovem, eu já lutava contra a ansiedade. E eu lembro que eu escrevi alguns textos da Bíblia sobre ansiedade. E eu carregava na minha carteira, para todo lugar. E esse era um dos versos. Isaías, acompanha aí na sua Bíblia, Isaías 30, capítulo 30, verso 15. Na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês. Você tem se sentido fraco? Desanimado? Eu tenho. Infelizmente, ainda não aprendi a viver sem ansiedade. Mas essa semana foi muito bom preparar esse sermão. Deus me mostrou claramente quando que eu deveria pregar sobre isso. Porque, em primeiro lugar, Deus falou isso para mim. E essa semana foi uma semana de luta, como eu disse, né? E esse sermão ficou na minha cabeça o tempo inteiro. Você se sente fraco, como diz aí, ó. Então, você precisa sossegar e confiar. Porque a força está nisso, em você confiar em Deus. Sossegar. Crianças, vocês lembram dos 8 remédios naturais? Lembram? Então, me ajudem aí. Que remédio é esse aí, crianças? Qualquer tipo de alimentação? Que alimentação? Saudável, né? De preferência vegetariana. A gente tem instruções sobre isso. Esse aqui de baixo, o que é? O pessoal que mora no sítio sabe bem, né? O que é isso aí? Tá rastelando, né? Exercício físico. O Dr. Neil Nedley, naquele livro Como Sair da Depressão, disse que o melhor exercício físico é a agricultura. Melhor do que caminhada. Se você tem ansiedade e estresse, não tem coisa melhor do que a agricultura. Se você for caminhar, é bem provável, se você é ansioso, estressado, é bem provável que você vai caminhar pensando nos problemas. Mas se você estiver fazendo isso aqui, vai ser mais difícil, né? Quando você estiver ali trabalhando na natureza, é tão gostoso, né? Ver as cores da natureza, ver as digitais do Criador, fazer algo útil, produtivo, né? E aquele outro lá?
De cima, crianças, o que a menininha está fazendo? Água. Quem bebe aqui muita água todo dia? Água. Vocês sabiam que o nosso cérebro é 75% água? Pois é. Eu lembro que numa consulta que nós fizemos com o psiquiatra da minha mãe, o psiquiatra, Dr. César Vasconcelos, disse que me orientou a ter muito cuidado para dar muita água para minha mãe, porque se eu não desse água suficiente, os delírios que ela tinha persecutórios, né, de imaginar que estava sendo perseguida, ver coisa, aumentavam. Então, beber água em idosos pode causar delírios, né? A mente fica deprimida, etc. A água é muito importante para ansiedade e estresse. E aquele outro ali? Sol. Sol é importante para combater estresse? Muito. Como acalma o sol, né? Um pouquinho de sol que a gente toma, a gente já começa a sentir melhor. E dorme melhor. E se a gente dormir melhor... Ó, que delícia o nenezinho dormindo ali, ó. Soninho gostoso. Quem toma sol dorme melhor. E quem dorme melhor é mais calminho. E aqui embaixo, que remédio é esse? Temperança. O que é temperança? Temperança é rejeitar as coisas que fazem mal e comer com equilíbrio, né? As coisas que fazem bem. Comer ou usar, né? Pode ser para qualquer coisa, não só para alimento. É importante para a gente ficar calminho? Sim. Tudo isso, os 7 remédios naturais são muito importantes, mas nenhum deles vai adiantar muito se a gente não tiver aquele último lá. O que é aquele último? Confiança em Deus. Confiança em Deus é um dos 8 remédios naturais. É importante se alimentar bem, se exercitar, tomar água e sol suficiente, ser temperante, respirar bem, descansar. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos, sabe o quê? Descansar em Deus, respirar o Espírito de Deus por meio da oração, porque a oração é a respiração da alma. Beber da água da vida, que é Cristo. Receber diariamente os raios do sol da justiça, que é Cristo. Nos alimentarmos do pão da vida, que é quem? Cristo. De nada adianta a gente ficar preocupado com tudo isso aí e não confiar em Deus. Porque o cortisol, como eu disse, vai inibir a absorção dos nutrientes. Não adianta nem você usar suplemento. Vai gastar dinheiro à toa. Porque o seu corpo, se você estiver estressado, o seu corpo não vai absorver o suplemento que você está tomando. O que está escrito lá em 1 Pedro 5:7? Esse também foi um dos textos que eu escrevi num papelzinho e guardei na minha carteira um tempo atrás. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, Deus cuida de nós. Se a gente confiasse realmente em Deus, seria muito diferente. A gente não viveria ansioso, né? Então, quando a gente fica tentando resolver os problemas por conta própria, sabe o que a gente está fazendo? Aqui, ó. Nós estamos tomando um fardo que Deus não nos deu. E estamos levando esse fardo sem a ajuda de Deus. Estamos tomando sobre nós mesmos a responsabilidade que pertence a Deus, pondo-nos da verdade assim em seu lugar. Qual é o primeiro mandamento? Se a gente toma um fardo que não nos pertence, o que a gente está fazendo? Nos colocando no lugar de Deus. E o que é isso? Isso é muito sério. O fardo de Deus é leve. Se o fardo está pesado, será que a culpa é de Deus? Com certeza não. As aflições, os problemas vão continuar acontecendo até o fim. E vai ter cada vez mais problemas, porque o caminho é estreito. E a gente está no fim do fim. Mas se a gente se confiar em Deus como uma criança confia num papai amoroso,
vai desaparecer a ansiedade. E a nossa vontade vai se fundir com a vontade de Deus. Sabe aquela tensão que você sente? Aquela luta interna que você sente? Vai desaparecer. Porque essa luta é quando a gente está lutando contra a vontade de Deus. Quando a gente parar de lutar contra a vontade de Deus, a gente vai ter paz. Que solução que Deus deu então para Marta? Lucas 10, 41 e 42, é um texto que a gente leu. O que Jesus disse para Marta? Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas só uma é necessária. Imagina, quantos problemas você tem na sua vida? Quantas preocupações você tem na sua vida? Jesus está dizendo para você, sossega, se acalma. Você só precisa se preocupar com uma coisa. Vocês não querem saber o que é essa uma coisa? Eu fiquei curiosa para saber, eu fui buscar e achei a resposta, olha só. A uma só coisa que Marta necessitava era espírito calmo, devoto, mais profundo anseio. Anseio é sinônimo de ansiedade. Mas anseio de quê? Ansiedade de quê? De conhecimento da vida futura, imortal e as graças necessárias ao progresso espiritual. Marta precisava de menos ansiedade em torno das coisas que passam e mais pelas que permanecem para sempre. Com que você se preocupa mais? Com sua aparência ou com seu caráter? Com suas roupas ou com as vestes da justiça de Cristo? Com sua comida e bebida ou com o pão e a água da vida? Com o ar que você respira ou com a respiração da alma, que é a oração? Quantas vezes vocês se sentam para se alimentar? Quantas vezes vocês se sentam para se alimentar de Cristo? Quantas vezes por dia você respira? Você já contou quantas vezes você respira? Alguém já contou? Dá para contar? Quantas vezes você ora por dia? A oração é a respiração da alma. Você pode ficar sem respirar? Não. Então você também não pode ficar sem orar. Senão você vai ficar estressado, vai ficar ansioso, vai sofrer, vai cair, vai pecar. Se nós estamos nos sentindo sobrecarregados, a culpa não é de Deus. O problema é que nós não estamos vigiando e orando e não estamos nos apropriando das provisões que Deus tem para nós abundantemente. Pela fé. O crente tem de clamar pela promessa de Deus para vencer o inimigo. Se a gente vigiar, orar e se apropriar das promessas de Deus pela fé, a gente não vai conhecer nada semelhante ao fracasso. Enoque andou com Deus. Você sabe como ele andou com Deus? Onde está Enoque hoje, crianças? No céu. Quem quer ir para o céu? Levanta a mão. Pois é. Então, acho que a gente precisa conhecer um pouquinho sobre a vida de Enoque. Enoque andou com Deus. Sabe como? Ele habituou, educou, disciplinou a mente e o coração a sempre estarem na presença de Deus. E quando ele estava perplexo, preocupado, o que ele fazia? Ficava ansioso? Não. Ele orava, pedindo que Deus o guardasse. Ele recusava tomar qualquer decisão que ofendesse a Deus. Ele mantinha o Senhor continuamente diante de si. Olha só como era a oração de Enoque. Ensina-me o teu caminho, para que eu não erre. Qual é o teu desejo a meu respeito? O que farei para honrar-te, Senhor? Meu Deus. Qual era a preocupação de Enoque? Seguir o plano de Deus, não o plano dele. Honrar a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus e não a ele mesmo. E nós precisamos
enquanto estamos trabalhando, fazer o que Enoque fazia. Orar, orar e orar. Orai sem cessar, para que não sejam vencidos pela tentação. Foi assim que Enoque andou com Deus. É possível não cair em tentação? Olha o que está escrito aí. O cristão cujo coração é assim firmado em Deus não pode ser vencido. Nenhuma arte maligna pode tirar a sua paz. Todas as promessas da palavra de Deus, todo o poder da graça divina, todos os recursos de Jeová estão empenhados em garantir livramento. Foi assim que Enoque andou com Deus, orando sem cessar, permanecendo na presença do Senhor continuamente. Quando nós aprendermos a andar pela fé como Enoque, e não por sentimentos, nós alcançaremos o auxílio que a gente tanto tem buscado e talvez não estejamos conseguindo. Quando a gente aprender a andar pela fé e não pelos sentimentos, a gente vai ter paz. A paz que excede todo o entendimento. Foi essa vida de simples obediência e confiança que Enoque viveu. Confiança simples. E a gente pode ter essa experiência de Enoque. Ter o sentimento da permanente presença do Senhor. Enoque era um representante de quem? Daqueles que estarão sobre a terra quando Cristo vier e que serão trasladados ao céu sem provar a morte. Os 144 mil. Os 144 mil, está escrito, que serão irrepreensíveis. Viverão como Enoque, terão a experiência de Enoque. Eles terão angústia? Terão ansiedade? Sim. Os 144 mil passarão pela maior angústia que já houve nesta terra, o tempo da angústia. E esse tempo está chegando. Você está preparado? Mas, mesmo passando pela maior angústia que já houve na terra, a fé deles não vai desfalecer. Porque eles não cessarão de orar. Eles aprenderam a orar sem cessar. E assim eles se apoderarão da força de Deus. Que tipo de oração é essa? Que esse povo saberá fazer. Que tipo de oração é essa que Enoque fazia? Que tipo de oração é a que Jacó fez naquela noite de angústia? Oração persistente, oração agonizante. Ellen White usa esse termo. Você ora assim? 144 mil passarão por uma profunda ansiedade. Ansiedade, angústia do quê? Por que eles terão angústia? Houve uma época que eu pensava que essa angústia, e tem muita gente que acha, né, do nosso povo. Tem gente que acha que o tempo de angústia, essa angústia que os 144 mil passarão, é o medo da perseguição. Olha o que está escrito aí. Embora o povo de Deus esteja rodeado de inimigos que se esforçam por destruí-lo, a angústia que sofrem não é, todavia, o medo da perseguição por causa da verdade. Olha qual é o medo deles. Receiam não se terem arrependido de todo o pecado. E o que é arrependimento? Provérbios 28, 13 diz: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, abandona, alcançará misericórdia. O verdadeiro povo de Deus não vive ansioso e angustiado com o que os outros fazem ou podem fazer de mal para ele. O foco do verdadeiro povo de Deus não está nas coisas materiais nem na própria reputação. A ansiedade do verdadeiro povo de Deus é espiritual. Seu foco está na reputação de Deus, na glória de Deus. O maior medo do povo de Deus, do verdadeiro povo de Deus,
é ter o seu caráter manchado pelos próprios pecados. E assim dar motivo para que os inimigos de Deus insultem e menosprezem a Deus. Lembram de Moisés? Quando Deus quis matar o povo, exterminar o povo, o que Moisés disse? Senhor, o que vão dizer sobre o Senhor? E José, quando a mulher de Potifar o tentou, qual foi a preocupação de José? Ofender a Deus. Qual é o motivo da sua ansiedade? O que você tem buscado ansiosamente? Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. É essa a sua ansiedade? A ansiedade de Deus, da presença de Deus? Você se sente assim, seco como essa terra aqui? Seco sem o Espírito de Deus? Os que aceitam como único princípio tornar o serviço e a honra de Deus terão uma estrada plana diante dos pés. Unicamente os que esperam humildemente em Deus e estão atentos à sua guia e graça, é concedido o Espírito. E esse texto, para mim, fez toda a diferença. Essa prometida bênção do Espírito Santo, reclamada pela fé, traz após si todas as outras bênçãos. Qual é a única coisa que a gente precisa? Qual é a única bênção que você precisa na sua vida? A bênção do Espírito de Cristo, que era calmo, devoto, tinha profundo anseio pelo progresso espiritual, que se preocupava mais com as coisas que permanecem para sempre do que com as coisas que passam. Se tivermos esse espírito, as outras bênçãos virão como consequência. A vida não fica mais leve e simples quando a gente pensa assim? Só precisa disso? É o que diz lá em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Enoque buscava a pureza de coração. Por 300 anos ele buscou isso, a fim de poder estar em harmonia com o céu. Por 3 séculos andara com Deus. Dia a dia ansiara uma união mais íntima. Mais e mais estreita se tornara a comunhão, até que Deus o tomou para si. A tal comunhão o Senhor está nos convidando. Como a de Enoque, assim deve ser a santidade de caráter daqueles que serão resgatados dentre os homens por ocasião da segunda vinda do Senhor. Pureza de coração, harmonia com o céu, união mais íntima, santidade de caráter. Que essa seja a nossa única ansiedade. Amém. Que promessa maravilhosa, Senhor. Que o Senhor cuida de nós. Perdão, Senhor, porque muitas vezes não temos confiado nesta promessa. Perdão por todas as vezes que ficamos ansiosos, estressados. Perdoa, Senhor, a nossa incredulidade, nossa falta de fé. Por favor, Senhor, nos ajude a viver como diz esse hino. Felizes e muito alegres, cantando, louvando o teu santo nome, pela tua graça, pelo teu poder. Que este poder, o poder do teu Santo Espírito, seja uma realidade na nossa vida hoje. Nos ajude, Senhor, a não tomar emprestadas as preocupações, os problemas de amanhã. Ajuda-nos hoje a viver uma vida de perfeita confiança em Ti como Enoque, porque nós queremos fazer parte daquele povo que estará de pé quando o Senhor voltar. Por favor, Senhor, nos ajude hoje a ter a experiência de Enoque. Em nome de Jesus. Amém.